fucking last one of you! Nós estamos aqui hoje no Cafofo do Geraldo. Você considera isso aqui um Cafofo? É. Um Cafofo, né? Um Cafofo do Geraldo Magela. Geraldo, quantos Geraldos Magelas você conhece? Eu conheço aqui em Alagoas uns 10. Quem foi Geraldo Magela, o primeiro? O primeiro e o único como rei bom é o santo São Geraldo de Magela. Ah, esse é o nome É o do nome do santo. santo. É. O santo redentorista, da Ordem dos Redentoristas. E você, como comunista, se sente bem? Muitíssimo bem. O nome de Geraldo Magela é tão aceito lá em casa que esse já é o segundo Geraldo Magela lá em casa. Que o primeiro foi o meu irmão mais velho, que nasceu, mas com poucas horas, morreu, e mesmo assim meu pai batizou Geraldo Magela. E desde então... Aí, quando eu nasci, passou a ser de novo Geraldo Magela. Certo. Ô, Geraldo, você hoje está na presidência do Interal. O Interal, ele foi criado com qual finalidade? Qual é a prioridade do Interal? O Interal é o Instituto de Terra e Reforma Agrária de Alagoas. Trata da questão da reforma agrária e da questão fundiária no Estado. Porque, a bem da verdade, em todos os estados do Brasil, da Federação, nos 27, ou tem um Instituto de Terra, ou uma fundação, ou uma coordenação. Mas tem sempre um órgão vinculado à questão da terra, tanto pela questão fundiária, como pela questão sobretudo das definições dos limites entre os municípios. E a partir de 1988 isso ficou consagrado na Constituição, a questão quem define os limites, quem demarca, a partir da lei que cria cada município, é o Instituto de Terra ou o órgão de terra correspondente. Certo. E o Interal, ele vem atuando de forma, já há algum tempo, de forma efetiva na reforma agrária. Vem. E essa reforma agrária nunca chega a um final. Qual será o término do trabalho da reforma agrária? Ou não vai ter nunca final a reforma agrária no Brasil? Eu acho que vai demorar muito para que essa palavra reforma agrária, para essa questão ser abolida ou as pessoas não tratem mais da questão da reforma agrária porque ela foi efetivamente realizada. Como a reforma agrária não foi realizada no Brasil há 150, 200 anos atrás, ou pelo menos na República, há cento e poucos anos atrás, em 1889, então essa é uma das questões pendentes da República Brasileira. Nos Estados Unidos vê que ninguém fala mais de reforma agrária, porque isso foi resolvido lá há 200 anos. Na França não se fala mais de reforma agrária, porque isso foi resolvido há 200 anos, com a Revolução Francesa. Na Alemanha, idem. No México, 1910. E nos países socialistas, ou que eram socialistas, fizeram a Revolução Socialista na União Soviética, e a questão da reforma agrária foi a primeira reforma a ser realizada na Rússia em 1917. Então, como nós não fizemos uma Revolução Socialista, nem com a República distribuímos as terras, então o processo de reforma agrária ele tem sido realmente um programa de reforma agrária e hoje passou a ser uma das políticas públicas, que é a política de acesso à terra no Brasil. E tem dois programas, pelo menos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, há dois programas, que é o programa do crédito fundiário, que é a compra de terra com financiamento de recursos públicos para pequenos agricultores, e o processo de desapropriação que consta que é previsto na Constituição em propriedades improdutivas que não estão cumprindo a sua função social. Isso aí é um problema que vem das capitanias hereditárias, né? Exatamente. E os grandes latifúndios. Quando os grandes latifúndios continuam, né? Agora mesmo nós estamos tendo informação de são milhares de hectares de mata da floresta amazônica na mão do Lula e do Daniel Dantas, aquele processo que estão querendo modificar a
Amazônia, né? Porque aos poucos estão acabando com a floresta, né? E esses grandes latifundiários continuam ainda a dominar a situação, né? Visto que você fala em indenização em compra de terras para a reforma agrária de uma propriedade que, se for ver, realmente aquilo ali já foi uma invasão, né? Ou a propriedade, o primeiro proprietário invadiu, não teve um título de posse, né? Foi dado pelo rei, pelo sei lá, pelo imperador. É um negócio meio estranho isso, não? Só uma correção, no caso do Lula, o Lula não é dono de terra nenhuma, a não ser que ele tenha comprado. Agora, o Estado brasileiro, todas as terras que estão sendo discutidas nessa medida provisória, acho que é 388, se não me equivoco, que é do reordenamento fundiário da Amazônia, é uma questão que vem sendo discutida no Congresso Nacional, com entidades e com o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é uma situação diferente da do Daniel Dantas. O Estado brasileiro é o dono de parte significativa da região amazônica, que era uma região, são terras públicas. O Estado brasileiro, durante a ditadura militar e até mesmo antes da ditadura, mas sobretudo de 64 até 85, mais ou menos, teve programas de ocupação na região amazônica, no Pará, no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, etc. No Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, que eram territórios federais. Hoje, parte dessas pessoas que foram colocadas pelo Estado brasileiro através do INCRA, na política de colonização da Amazônia, muitas delas estão abandonadas lá. Então, e não têm o título da terra. Então, essas pessoas necessitam trabalho e tal. Agora, entre essas pessoas e os grileiros, o que significa grileiro? Grileiro é o cara que nem é posseiro, nem é o proprietário da terra, porque a terra é pública, mas ele ocupou, invadiu à força, tirando pequenos proprietários ou médios proprietários, agricultores que estavam, ou pecuaristas que estavam, de alguma forma, cultivando ou criando na região amazônica, em terras públicas, sendo colocados pelo INCRA ou não. Ou também a outra possibilidade, e em geral acontece, que tenham fraudado as escrituras. Então essa é a figura que caracteriza a figura do grilo. O Lula, nessa situação, o governo federal tenta regularizar essa situação. Não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil de ser resolvida. Diferentemente do caso do Daniel Dantas. No caso da propriedade do banqueiro Daniel Dantas, ela vem sendo contestada pelo Estado do Pará. O governo e o Instituto de Terras do Pará vem contestando na justiça que aquela propriedade, mesmo com escritura passada há mais de 40 anos, essa propriedade tem origem em terras públicas. Mesmo que o Daniel Dantas tenha comprado de terceira, de quarta, de quinta mão, essa terra, na sua origem, segundo alega o Estado do Pará, há uma ilegalidade na compra dessa propriedade. Então são casos diferentes, casos completamente diferentes. Mas isso é parte de um problema que não foi resolvido há pelo menos 110, 120 anos, com a instalação, a proclamação da República. Como não foi resolvido nesse período, em algum momento da nossa vida ela vai ter que ser resolvida. Certo. Seja no governo Lula, seja no próximo governo, em algum momento isso vai ter que ser resolvido pela preemência e pela pressão até mesmo do próprio desenvolvimento do país e das lutas sociais. Essas terras não produtivas, o que seria terras não produtivas? Há um conceito e há um módulo aqui no Nordeste, por exemplo, acima de 200 hectares, que não tem a produtividade, e essa produtividade é medida por uma avaliação, tem um instrumento técnico que se avalia se a propriedade é produtiva ou se a produtividade dela está abaixo desse índice. E aí se caracteriza que você tem uma propriedade improdutiva, então não está, portanto, cumprindo a função social da terra.
Então, alguns... Porque essa é a grande mudança na Constituição do nosso país, a Constituição de 88, porque desde a Constituição de 1824, no Império, se fala do direito à propriedade. A atual Constituição, ela reafirma o direito à propriedade, mas só que ela condiciona a função social da propriedade. Não basta eu ter dinheiro, ser rico, milionário, e comprar a terra e deixar a terra abandonada, especular com a terra. Você tem que ter a terra e produzir na terra uma produção suficiente para ultrapassar os índices que dizem que indicam que a propriedade é produtiva ou não. Alguns movimentos sociais que envolvem trabalhadores rurais sem terra acusam pecuaristas de ocuparem áreas não produtivas. A pecuária não é uma produtividade da terra? E tanto você tendo a criação de gado leiteiro de corte ou de outro tipo de animal, ela passa, se há uma acusação da propriedade não ser produtiva ou produtiva o suficiente que caracterize a função social da terra, ou seja, que tenha, não seja enquadrada nesses índices que o INCRA tem, que define a produtividade, isso quem vai dizer é um laudo técnico feito pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mas a pecuária não faz com que a terra seja não produtiva. Claro, a pecuária, como qualquer outra, faz parte. Você pode produzir, claro. Por que os trabalhadores sem terra invadem? Em alguns casos, não são todos os casos que há isso aí. Mas há invasão e há uma condescendência dos órgãos federais em conceder algumas liminares pela justiça também, de que a terra é improdutiva, porque só cria gado. Mas só há a definição da produtividade da terra com laudo dado pelo órgão federal competente, que é o INCRA. Tudo mais está no terreno da divergência e da defesa das teses do patrimônio, através do proprietário da terra, e dos movimentos através de denúncias. As denúncias, para serem comprovadas, precisam do laudo do INCRA. Não basta eu dizer que a terra é improdutiva para efetivamente a terra ser improdutiva e, portanto, passiva de reforma agrária. Não basta eu simplesmente chegar, se aquela terra é improdutiva. Não é assim. Se fosse assim, é a anarquia total. Agora, a justiça tem agido com maior celeridade, com menor, mas todas essas ações são todas elas pautadas por decisões da empresa Aracruz foi invadida porque estavam plantando pinheiro, eucalipto. E aí há uma divergência entre os movimentos sociais, sobretudo o MST, quanto à política de extensiva da monocultura de pinheiro, de eucaliptos, etc. São muito mais ações políticas do que a ação concreta da reforma agrária em função da terra ser produtiva ou não. E isso, quem colocou isso em discussão? Os sem terra ou o INCRA, os técnicos os movimentos, porque a ação é dos movimentos, a ação não é do INCRA, não é do órgão. E na sua opinião, quem cultiva a celulose, o eucalipto, enfim, essa produção de papel, né, que eles combatem tanto? Eu sou favorável desde que tudo tenha amparo legal. Se está com o laudo da questão ambiental, o relatório de impacto ambiental, se tem a documentação da terra, se a terra não é pública, se não é manguezal, se não é área de remanescente de floresta tropical ou mata atlântica ou outro tipo de vegetação. Se nada disso é impeditivo, qualquer proprietário, qualquer propriedade, qualquer empresa pode ter a sua área, seja com pinheiro, seja com eucalipto, seja com babaçu, seja com cocuricuri, seja com o que for. Então, esse direito as pessoas têm. O que o empresário, ou os movimentos, ou o cidadão individualmente,
um cidadão ou um conjunto de pessoas individualmente ou em grupo não pode fazer é transgredir a legislação do nosso país. Pronto. Esse é o marco legal. E é dentro do marco legal que nós estamos trabalhando e é nessa perspectiva que eu vejo. Dentro dessas invasões, uma que deu uma grande repercussão foi aquela invasão do MST a um cultivo, uma horta. A transgenia. O que é isso, transgênico? Os transgênicos, né? Os transgênicos, lá do Monsanto, isso. lá no Rio Grande do Sul. Pois é. É uma ação que eu discordo desse tipo de ação. Você não combate uma empresa destruindo o laboratório da empresa. Isso. Você combate a ação da empresa, por exemplo, eu não sou favorável a transgênico. Agora, não ser favorável a transgênico não significa que você desconheça a existência dele. O que o Estado brasileiro tem que ter é controle. É o que a ministra Marina da Silva defendia. Que a soja transgênica, o milho, o trigo, seja o que for, tem que ter uma área zoneada, definida e controlada pelo Estado. Então, enquanto isso não for, e aí há uma comissão nacional de biogenética, de toda essa discussão nacional, onde os empresários, onde as universidades, onde o governo federal, os ambientalistas, eles participam. Essa Câmara Técnica em nível nacional tem trabalhado, tem discutido e tem definido parâmetros nacionais. Agora, todas essas questões são questões polêmicas, não há nada que você vá de encontro ao ganho, ao lucro, e sobretudo de empresa, que é o Monsanto, a empresa Monsanto, com umas 3 ou 4 empresas no mundo, controla toda a área de alimentos e de adubos no mundo. Então nós não estamos tratando de uma empresa de fundo de quintal, nós estamos tratando de grandes oligopólios que dominam praticamente a agricultura do mundo. E o Brasil não pode ficar na mão de uma empresa, seja Monsanto ou seja qualquer outra. Mas, inclusive, agora esse trabalho que você falou aí, de pesquisa, de estudo, tal, tudo foi por água abaixo, porque houve uma declaração agora de que o Brasil não tem condições de separar o transgênico do milho, o transgênico do natural, sem ser transgênico, porque não tem como armazenar. Aí está tudo misturado, mas você já não sabe mais o que é transgênico e o que não é. Sim, quando mistura. Esculhambar a coisa toda. Isso aí quando mistura, mas do ponto de vista da pesquisa, não. O Brasil é um dos países mais avançados na pesquisa. Pesquisa para fazer isso, mas na hora da colheita mistura tudo. Mas aí você tem que ter os controles, o Estado... O que está sendo feito para isso? Eu não sei exatamente o que está sendo feito, porque não é a minha área, mas o que o Estado brasileiro tem que se organizar para conter esse tipo de ação... Você sabe que isso está ocorrendo. Na soja, pelo menos trigo, isso está anunciado lá no Rio Grande do Sul, soja transgênica embarcada no porto de Paranaguá, vinda do Paraguai, etc. Então esses controles tem que ter. Né? Esses controles tem que ter. Até porque isso, de alguma maneira, prejudica a de armazenamento, né? Que não tem como armazenar o transgênico e armazenar o não transgênico. Né? Aí está misturando tudo. Né? Isso é muito mais uma questão de logística do que uma questão de ciência. Eu estive numa reunião lá em Recife, que aconteceu com o Movimento Sem Terra, e lá foram discutidos alguns assuntos, e uma informação que eu fiquei impressionado, que naquele tempo, isso já fazem 2 anos, o Movimento Sem Terra já contava com 5 milhões de adeptos, de associados. Isso não é uma preocupação para o país, para a segurança do país, a segurança democrática do país, o movimento contar com 5 milhões de adeptos? Ao contrário. Quantos milhões de trabalhadores com carteira assinada tem no Brasil? Em algum momento oferece algum risco ao país você ter 30, 40 milhões de brasileiros com carteira assinada? Porque os trabalhadores dos movimentos sociais, não sei se o número chega a 5 milhões, mas que seja 1 milhão, que seja 5 ou mais de 5 milhões, ao contrário, essas pessoas são produtores, essas pessoas aqui que garantem 70% da alimentação e da riqueza saindo do campo do Brasil. Muito pelo contrário, a agricultura familiar é o sustentáculo da família brasileira. Não causa nenhum tipo de ameaça, ao contrário.
Tanto é que há um ministério específico para discutir com o agricultor familiar. E o agricultor familiar é o assentado da reforma agrária e é também o agricultor tradicional. A família tradicional que tem 30, 40, 50, 100 anos ou mais na terra, quer dizer, que passa de pai para filho, de avô, de neto, bisneto, que vem trabalhando na agricultura do país. Então não há nenhum, ao contrário, há um investimento e tem que haver maior investimento na agricultura familiar, com tecnologia, com assistência técnica, com créditos, com juros mais baixos, com carência, com infraestrutura, com ciência e tecnologia disponibilizada, com educação, com cultura para... Aonde tem isso? No Brasil está chegando. O Brasil hoje é um país, se nós olharmos o Brasil na perspectiva de 20, 30 anos atrás, todos os municípios brasileiros têm eletricidade. Certo. Pelo menos o governo federal, a cena que até o final do governo Lula, todas as comunidades rurais terão energia elétrica. Certo. Ou o que faltar vai ser residual. Então, se nós pensarmos, e eu posso dar um exemplo de Cápita, eu vim conhecer a energia elétrica em 1969. Eu estou com 48 anos. Eu era moleque lá em Nadia, e em 69 é quando foi instalada a energia elétrica de Paulo Afonso. Ou seja, a CEAL colocou a energia nas casas na minha cidade, na área urbana, nesse período. E só na área rural mais remota do município de Anadia, onde eu nasci, nesses últimos tempos é que está chegando a energia elétrica. 39 anos, 40 anos depois. Então, em 40 anos, há uma revolução do ponto de vista da energia, do acesso à energia no país. Isso vai, com a energia, vai não só a energia pelo conforto que dá a energia, mas tem a televisão, tem a geladeira, tem o rádio, tem os eletrodomésticos. Tem todo o bem-estar que a energia dá, além da riqueza. Você tem os equipamentos, tem os motores, você tem a casa de farinha, você tem toda um maquinário usado a partir da energia, ou usado com a energia, que ajuda a desenvolver as famílias no interior do país. Então esse é um avanço fantástico. Agora, falta o quê? Falta tudo mais. Falta mais educação de qualidade, faltam estradas, faltam condições, assistência técnica para o agricultor, não só da reforma agrária, para o agricultor de um modo geral. E nós estamos falando em Alagoas, a reforma agrária em Alagoas tem um público de cerca de 18 mil famílias que estão assentadas nos 3 programas de reforma agrária. Aqui em Alagoas. Mas tem 125 mil, aproximadamente, 125 mil famílias que são agricultores familiares. Esse número só posso dar isso com precisão quando o censo agropecuário for divulgado esse ano, pelo IBGE. Mas o último número é de 105 mil. Dessas 18 mil famílias assentadas, qual a produção dela? A produção dessas famílias é uma produção ainda incipiente, se nós levarmos em consideração que se já tem de conhecimento, de tecnologia e de condições favoráveis em outras áreas do país. Mas para a região, para Alagoas, para quem não tem assistência técnica, para quem não tem as sementes distribuídas no tempo exato, para quem não tem estrada para escoar a produção, essas famílias vivem da terra. Essas famílias vivem do seu trabalho. Literal. E certamente essas famílias vivem melhor, a grande maioria vive em situação melhor do que viveriam quando estavam trabalhando como assalariados. O Literal tem uma certa... faz alguma pressão junto ao governo para que sejam beneficiados esses assentados com a melhoria de estradas, com equipamento, financiamento de máquinas, essas coisas? Não só fazemos, como executamos. Nós temos 40 assentamentos, são 816. Vocês alugam máquina ou vendem para os... Não, nem alugamos nem vendemos. Nós elaboramos um projeto e esses projetos nós compramos através de licitação ou capacitamos os assentados para eles próprios gerenciarem os seus negócios. Então nós temos projetos dentro dos programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para nossas 817 famílias
estão vinculadas ao programa. 18 mil? Não. No Iteral tem 817 famílias num programa chamado Banco da Terra. Banco da Terra. Virá para o Iteral, um programa que está sendo transferido da Secretaria da Agricultura para o Iteral, mais cerca de 2.000 famílias, um programa chamado Crédito Fundiário. 2.800. 2.800 aproximadamente. E tem cerca de 15 mil famílias nos programas do INCRA. Com o MST, com o MLST, com a CPT e com o MTL. Então, esse público da reforma agrária, que são os três programas, os programas do INCRA, o Banco da Terra e o Crédito Fundiário, somam mais ou menos um pouco mais de 18 mil famílias. Só que em Alagoas tem 125 mil famílias que são agricultores familiares. Certo. E não estão dentro do programa de reforma agrária, mas estão dentro do programa da agricultura familiar. Certo. O Iteral tem acesso a isso, controla isso também? Não, controlar isso nós não controlamos. Não controla, mas você tem conhecimento. Temos conhecimento de trabalho. Assistência técnica. A assistência técnica está sendo montada, porque a assistência técnica era para ser dada pela antiga Emater. Como a Emater foi sucateada e destruída, está sendo reorganizado o sistema de assistência técnica em Alagoas. Então, essas famílias, 120 e tantas mil famílias, têm por direito receber assistência técnica estatal, pública, pela empresa ou pela autarquia do estado de Alagoas. Só que essa autarquia, essa empresa que era a Emater, ela faliu. Quebraram a Emater há cerca de 20 anos atrás. Então está sendo recuperada agora. Creio que ainda esse ano será criada o órgão que vai dar assistência técnica em Alagoas. Isso significa um atraso na agricultura em Alagoas. Esse é um dos gargalos do atraso da agricultura familiar em Alagoas, é a falta de assistência técnica e a quebradeira do sistema público de assistência técnica e de extensão rural. Que ao longo de 2 décadas, ele foi paulatina e cientificamente destruído. E essas 2 décadas, você estava atuante nessas 2 décadas, dentro dessa área, em vários governos. Você já vem desde o nome dessa, né? Sim, mas não especificamente nessa área, né? Você atuava em ouvidoria, trabalhei como ouvidoria, secretário de Ciência e Tecnologia. Né? Então, essa questão, porque tem uma série de entraves jurídicos e o passivo que essa trabalhista e financeira que ficou das empresas do Estado que faliram, da empresa de pesquisa da EPEAL, da Comag, da Emater, do sistema público Como é que fala a empresa? o Estado faliu, a má gestão dos governadores anteriores ao governo Ronaldo Lessa. Você não vê esse roubo, a incúria, o nepotismo, o empreguismo, a ineficiência, a incúria. A Integral não tem empreguismo, não? Nepotismo? Não. Não? Zero nepotismo. Não tem ninguém empregado aqui, parente de ninguém. Todos são, com exceção de 6 cargos comissionados, todos os bairros são concursados. Os 6 cargos comissionados são ocupados por quem? O presidente sou eu, chefe de gabinete, diretor financeiro, o jurídico, a assessoria de imprensa e o diretor técnico. Escolhidos por quem? Escolhidos por quem? Quem indicou? Quem indicou? O governador do estado. O governador. Esse governador. Esse. Então, muda o governador, muda tudo. Ou até mesmo antes de mudar o governador, muda Certo. o diretor. O cargo, você pode sair a hora que Ou diga uma coisa, vontade própria, me diga uma coisa, como é que o governo negocia e distribui milhões de reais para uma entidade que é só uma sigla? MST, MLST, MCCT, porque isso não existe. Elas não existem juridicamente, né? Como é que eles conseguem, e vocês conseguem negociar, sentar, fazer projetos para uma sigla, apenas uma sigla, sem um CNPJ, sem um documento formal de que você está emprestando dinheiro para uma empresa registrada que paga impostos? Mas quem falou isso? O MST não tem.
Mas quem Tem falou, o MST. mas quem falou que o MST recebe dinheiro do governo? Não recebe. Alguém recebe e repassa para ele. As instituições que prestam serviço para o Coisa MST. estranha, isso você não acha assim, não? Não. Perfeitamente normal. Normal? Claro. As cooperativas são entidades jurídicas que estão sujeitas à legislação do país. Se não prestarem conta, o Tribunal de Contas vai em cima, a controladoria, desde que seja dinheiro público. No caso, você está falando de dinheiro público. Todas essas instituições são passíveis, como nós, agentes públicos, somos passíveis da legislação. No seu caso aqui Então específico. não há nenhum privilégio nesse sentido. Porque na hora que eu digo, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, ela tem convênio com o governo federal, ela tem convênio com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, pode ter. Se não tem, é porque não quer. Mas se quiser, ela pode ter. Ela pode contratar cooperativas, ONGs, OCIP para trabalhar e prestar serviço para ela. Por que os movimentos sociais não podem ter? Por que uma entidade, por exemplo, como a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil, que representa milhões de trabalhadores e milhares de sindicatos rurais no país, ela não pode ter crédito e não pode ter projetos dentro do governo federal. E vai ser estigmatizada como se fosse uma instituição que recebe dinheiro gratuito do governo. Agora, aonde há corrupção, tem que dizer, quando o doutor Gilmar Mendes, do alto da sua sabedoria, acusou os movimentos sociais de receberem indevidamente, é um pré-julgamento de um presidente da Suprema Corte que não podia falar isso. Pelo menos não deveria falar. O mínimo de prudência. Aliás, porque ele não tem um fato. Ele não deveria falar nada. O juiz não fala. Até que ele fala. Bom, ele Mas julga. Ele julga. Quando ele omite a opinião do jeito que ele omitiu, ele pré-julgou os movimentos ou o movimento específico. Mas a minha defesa não é defesa do movimento A, ou B ou C. Minha defesa é da legalidade. Se o movimento A cometeu ilegalidade, ele será punido pela ilegalidade que ele cometeu. Mas quem vai punir não é a bravata de um juiz, de um ministro, de um desembargador ou de um deputado. Quem vai punir é a justiça. Um processo legal, tramitado, julgado, você pune. Como todo cidadão, como qualquer instituição, pública ou privada. Só uma curiosidade. Amanhã você vai fechar um convênio com o MST. Nesse convênio vem nominado o quê? O governo do estado de Alagoas firma com quem? Acordo para fornecer 10 milhões de reais. E o governo do estado de Alagoas tem convênio com os movimentos sociais. Certo. E em nome de quem? Das cooperativas e das associações. Que cooperativa? As cooperativas? A cooperativa é entidade jurídica, vamos. Eu sei, mas qual cooperativa? Tem lá a cooperativa, não sei exatamente o nome, tem lá as cooperativas. Na hora que eu tenho um programa chamado Essa Escola cooperativa Itinerante, existe? claro que existe. Ou é só fachada? Não, tanto é que existe que contrato. E aquele escritório lá em São Paulo que apareceram aqui? Estou falando de Alagoas. Estou falando de Alagoas. de Alagoas. Estou falando concretamente de Alagoas. Estou falando do MST nacional. Não, você falou do governo de Alagoas. Porque se não existe o MST nacional, não existe o MST. O MST tanto existe nacionalmente que é uma entidade política forte no país. Agora, juridicamente, eles não têm CNPJ, mas têm suas empresas, ou cooperativas, ou associações, que os representam. E representam os assentados. Cada assentamento da reforma agrária tem uma cooperativa. Cada assentamento da reforma agrária recebe crédito do governo. Não é o MST que recebe. São os assentados. Certo. O contrato é ou em nome da cooperativa, ou da associação, ou do assentado. O assentado não recebe. Recebe, claro. Todos os assentados recebem. O crédito é individual. Ao fulano, a cicrana, a Maria, a Antônia ou a José. É outro cartãozinho que o governo dá? Não tem cartão. Tem um crédito que vai lá no Banco do Brasil e recebe. Na sua conta bancária. Na conta de cada um. Então, nós estamos falando para não misturar. E então, quando você mistura, onde sai uma feijoada? A feijoada pode ser indigesta e pode ser uma coisa legal. Então, o convênio, por exemplo, num projeto chamado Escola Itinerante, são escolas que os movimentos sociais, os 4 aqui em Alagoas, têm para os acampados, ou seja, os que ainda não conseguiram terra. Estão na beira de estrada, estão embaixo de árvore, estão em algum canto. Embaixo da lona tem um professor
que é pago pela esse programa, que é feito entre essa instituição, essa cooperativa ou associação, com a Secretaria da Educação, e recebe material escolar, são fiscalizados pelo núcleo pedagógico da Secretaria da Educação, tem o núcleo da educação do campo, que trata com os assentados da reforma agrária e com os agricultores familiares. Tem um núcleo na Secretaria da Educação e eles têm relatórios periódicos sobre isso, sobre o desempenho disso. E cada parcela passada, a ser passada, repassada para o movimento correspondente, só se passa a parcela seguinte quando presta conta da anterior. Certo. Então não há inadimplência, por exemplo, no estado de Alagoas. Eu não sei no estado de São Paulo, não sei no estado do Rio de Janeiro, nem Pernambuco, nem Sergipe. Aonde eu conheço, não há um centavo gracioso ou que não tenha sido prestado conta. Só se recebe a parcela seguinte quando presta conta da anterior. E é um sucesso para as comunidades que têm os filhos estudando, Mas, numa escola não regular, num sistema. Eu acredito que eu já fui, eu sei e eu uso esse sistema. Né? Eu levo muito meninos de rua Eu vou dizer uma coisa. Você levantou uma questão do Rio Grande do Sul que um promotor, um membro do Ministério Público, questionou isso no Ministério Público e depois ele recuou. Ele viu a barbaridade que ele estava cometendo, não contra o movimento, mas estava cometendo contra as crianças que estavam deixando de ter direito fundamental, que é o direito à escola. Não, mas eu vou dizer para você, e a escola pública, na infância. Eu tenho encaminhado alguns meninos de rua de Maceió para os acampamentos do CETER, em Maragogi, ali perto de Teotônio, do Juqueiro. Tem alguns municípios que têm assentamentos e eu tenho encaminhado meninos de rua para esses acampamentos. Qual é o nome? Acampamentos? Assentamentos? Né? Assentamento é quando já recebeu a terra, crédito. Acampamento é quando está na beira da estrada. Aquela ameaça, aquele medo total, que fecha as estradas e tal. Eu tenho visto isso. Mas a questão é o seguinte: o garoto estuda, aprende a ler e escrever, certo? Ele não entra na escola pública porque ele não tem um certificado de que cursou o primeiro ano. Nessas escolas itinerantes, sim. Essas escolas são reconhecidas. Essas escolas são reconhecidas. Tanto é que é um programa da Secretaria da Educação. E esse curso vai até que período? Tem alfabetização, depois você entra na escola regular, na escola mais próxima. E eles têm vaga para entrar? Tem vaga. Eles estão indo? Quando há problema, em algumas prefeituras aconteceram alguns problemas, no passado, o Ministério Público, nós intercedemos e as prefeituras... E tem transporte para levar os meninos? Tem o transporte escolar regular da rede municipal. Onde há algum tipo de problema... Você tem certeza que isso está funcionando? Até onde eu sei, está funcionando. E até onde você sabe? Eu sei porque a cada 2 meses nós reunimos. São 15 secretários de Estado e diretores de órgão que reúnem com os movimentos e todas essas reuniões são passadas em pauta, são discutidas a pauta e sempre tem o ponto da educação. Certo. Então, onde tem algum tipo de problema, imediatamente ou a Secretaria de Educação intervém, ou o Gabinete Civil intervém junto ao prefeito ou o órgão que está havendo esse problema, e no extremo o Ministério Público. Mas todos os problemas, que em geral são pequenos problemas, pequenas desavenças, têm sido resolvidos. Eu falei isso. Então essa é uma experiência exitosa. O Rio Grande do Sul foi a fúria contra os movimentos sociais de um determinado membro do Ministério Público. Ele depois reconheceu o equívoco que ele cometeu. Ele estava punindo as crianças. E toda a fantasia que dizia de corrupção do programa, não havia isso. O que havia era um convênio com as instituições que contratavam os professores. Agora, seria até interessante você, como sugestão de pauta para você, ver na Secretaria da Educação o dia da reunião do Fórum da Educação do Campo. Todo mês reúne todas essas entidades, umas 15 ou 20 entidades, inclusive com a Universidade Federal, tem um fórum permanente da educação do campo para discutir o dia a dia da educação do campo.
Eu tenho sentido isso porque de um determinado tempo para cá eu transferi o movimento do Instituto Catarse, do Projeto Catarse, deixei de atuar mais aqui em Maceió, na cidade, por causa de uma questão meramente lógica que eu estava vendo, que quanto mais você reintegrava, ressocializava um menino sem referência familiar a essa sociedade aqui de Maceió, no caso de Maceió, mais perigoso ele ficava. Por quê? Porque ele começava a tomar conhecimento de uma exacerbada mania de consumo, uma televisão que estimula o consumo em dias festivos que não é pertinente a toda a população brasileira. A nossa televisão é uma televisão feita para rico, não é para pobre, né? E foi feita uma pesquisa interessante, que inclusive eu tive uma briga com a Xuxa, eu tenho até registro disso, que foi no tempo da Marlene Matos, que ela tinha um café da manhã. Não sei se você recorda o café da manhã da Xuxa. E eu tinha um projeto para os meninos de rua, e os meninos reclamavam do café que eu dava, porque eles viam na televisão que a Xuxa dava croissant, queijo, presunto, orgulho, não sei o que, leite, isso, aquilo, aquelas coisas todas, frutas, maçãs, peras. Era um café exemplar, e os meninos reclamavam que só tomavam café, leite e pão com manteiga. Não era manteiga, era margarina. E aí eu fui a Brasília, ao Rio, e conversei com a Marlene e tive a chance de falar com a Xuxa, e tivemos uma série e acabamos com o café. Porque existe uma pesquisa do IBGE que 84% dos lares brasileiros têm geladeira. E 93% ou 94% tem televisão. Quer dizer, tem pessoas, a grande maioria tem televisão e não tem geladeira. Quer dizer, é um absurdo, né? E quando eu percebi, conversando com o Marrom ainda está em atividade, tá? Ele foi afastado, não foi? Não, ele está no MLS. Pois é. Então, eu conversando com o Marrom, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas experiências e mandamos meninos para esses acampamentos, e lá eles começaram a ter uma visão diferente de comportamento, inclusive de projeção para o futuro, porque de alguma forma eles têm a aula, que aqui não tinham, né? As mulheres começaram a aprender a cozinhar, a fazer comida, junto com assentadas com as acampadas lá. Os garotos começaram a tomar também os seus trabalhos, cultivar, fazer cerca, aprender a derrubar cerca também, aprender a andar estrada, aprender a invadir terra, enfim, toda aquela didática do movimento, né? E isso deu para eles uma perspectiva lá na frente de que algum dia, sei lá o dia, mas ele vai ter uma terra, né? Aí eu pergunto a você, realmente eu senti que o menino aqui na cidade, ele não tem futuro. A retaguarda que o Estado e o município dá para aquele menino que está ali na praia, para aquele menino que está no sinal, para esse menino que está pedindo esmola aqui em Maceió, o Estado, não é só esse governador, já vem outros governadores, de Valdo Suruagir para cá, que eu comecei no movimento do Instituto Catarse com Suruagir para cá, a retaguarda que nós temos do Estado e do município é o presídio Baldomero Cavalcante, Ciridiano Durval, é o cemitério, é a execução sumária dos meninos. E lá no campo não é tão assim. Existe um olhar, uma luz no final do túnel. É interessante isso. Eu sou a favor, entendeu, do movimento, eu não sou contra. Eu acho que é interessante. Mas aí o meu questionamento é o seguinte, quando eu falo de 5 milhões de adeptos, é que nessa reunião o Rainha, o Stenner,
Aqueles antigos, eu não sei se eles continuam ainda nessa liderança, eles estimularam o quê? Meninos de rua, aposentados, idosos, todo tipo de gente irem para os acampamentos. E uma coisa que eu percebi durante algumas visitas que eu fiz em alguns acampamentos, e depois conversando com alguns desses meninos, os acampamentos é uma armação, né? Existe a palhoça, existe a tenda, aquela lona preta, a casa, 50, 60 barracos, 5 são ocupados. O resto são moradores da zona urbana. Você tem conhecimento disso? Você não sabe disso? Não. O que eu sei é o seguinte, eu só sei que você tem 18 mil famílias hoje. Mas essas 18 mil famílias não moram nesses acampamentos. Não, você tem 18 mil assentadas, né? E Tá, os acampamentos é é flutuante, então o sujeito. Flutuante como? Porque ele está hoje aqui, amanhã está no outro canto. Não, ele não vai para o itinerante. acampamento. Não só está nesse acampamento, como vai de um para o outro, mas isso é uma dinâmica dos próprios movimentos. A minha preocupação eu estou dizendo para você o seguinte, o acampamento, você ir daqui para Portugal, por exemplo, você encontra 2 acampamentos. Você para o carro, salta nesse acampamento, tem 10, 15 barracos, com aquela bandeirinha lá do sem terra. Tem 2 barracos ocupados, o resto está tudo vazio. O que é isso? Eu sei. Só perguntando a eles. Agora, o lance principal, para mim, não é esse o problema. Esse não é o centro da conversa. O centro da conversa aqui é essas pessoas. Há um contingente imenso em Alagoas e no Brasil, evidentemente que Alagoas tem menos, mas há muitos trabalhadores que não conseguem mais emprego no campo. E também nas cidades. E não tem A qualificação. mecanização do campo. Tudo, e a própria modernização, a baixa qualificação, o analfabetismo, tudo leva a uma exclusão social que acaba que os movimentos sem teto, sem terra, catalisando essa massa de trabalhadores, de pessoas. Essas pessoas, se você olhar com uma perspectiva, se o internauta olhar com uma perspectiva diferente do senso comum, essas pessoas adquirem algum grau de cidadania, Claro, ao se ligar a um desses movimentos. verdade, concordo. A forma de adquirir a terra, a forma de adquirir a casa, aí é passível de discussão. Se assim ou assado, se ocupa, se não ocupa, se é isso, se é aquilo. Isso é uma outra discussão. Mas o que me interessa, na essência da luta pela terra, da luta pela casa, da luta pela inclusão social e acabar com a exclusão, é que o Estado brasileiro ele é impotente para resolver esse problema na velocidade que o problema requer. E o Estado é nos 3 níveis, na União, na Federação, no nível estadual e no nível dos municípios. O Brasil hoje consegue ter políticas públicas mais abrangentes, coisa que antes de 88 nós não tínhamos políticas públicas mais abrangentes. O programa de reforma agrária deixou de ser um programa para ser política de reforma agrária, que é política pública, permanente. Você tem um ministério que não é mais um ministério extraordinário como foi criado no período de Sarney. No período de Sarney era um ministério extraordinário. Então era um ministério com um tempo definido, com a validade já pré-estabelecida. Tinha um fim para a sua ação, a ação desse ministério. Hoje não. Você tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que saiu de dentro do Ministério da Agricultura, e essas duas áreas se complementam, mas elas têm ação completamente diferente. O Ministério da Agricultura trata do agronegócio, da produção extensiva, do leite, do gado, do café, da soja, do trigo,
da celulose, etc. A agricultura familiar é o que vem sustentando o país e mantendo a comida do dia a dia do povo brasileiro. E mantendo ainda os 20% da população brasileira que mora no campo. Porque houve uma inversão nos últimos 50 anos. Nos anos 50, o IBGE dizia que 80% da população brasileira era rural. Ou morava nas pequenas e médias cidades. Hoje é o inverso. 80% da população brasileira vive nas médias e nas grandes cidades e nas metrópoles. Mas isso a causa disso é a falta de política. Sim, mas você teve, isso não é um fenômeno só no Brasil, no mundo inteiro, claro. O campo migrou para as cidades, no mundo inteiro. Então, para conter o sujeito no campo, o agricultor no campo, o governo francês aporta lá milhões de euros, ou bilhões de euros por ano para manter o agricultor no campo. Idem nos Estados Unidos. Como é que nós vamos passar por toda essa fase sem o aporte de uma massa de recursos, da estruturação da vida do rural num país como o Brasil, se não for com dinheiro público e com o Estado comandando isso? Nós vamos ter esses 20%. Se isso não for feito, que eu não acredito que não seja, que não aconteça isso, a migração desses 20% para as cidades, um abandono do campo, ou seja, você ficar com o campo residual. O campo residual significa o campo mecanizado. Não é que as pessoas vão abandonar o campo e que a produção no campo vai cair. É que você vai mecanizar o campo a um ponto tal que você vai expulsar todo mundo. Claro. E a mecanização, a manutenção do nível de emprego, de ocupação das famílias, vem aumentando e vem melhorando as condições de vida da família no campo nos últimos anos, nas últimas décadas, em função de você ter políticas públicas já mais estruturadas do que você tinha no passado, mas ainda são incipientes, sobretudo no Nordeste. Se você chega em Santa Catarina é um estado de minifúndio, de pequenas propriedades, de médias propriedades, com alta produtividade. O Paraná é diferenciado, mas tem um contingente imenso. O Rio Grande do Sul, idem. Tem área de grandes plantações de trigo, de soja, de milho, etc., de café, do Paraná, de mandioca, de cana-de-açúcar está entrando, mas você não tem como entrar ferozmente na área destinada à agricultura familiar. Essa área tem que ser protegida pelo Estado, porque isso não tem nada a ver com, primeiro, e contra a iniciativa privada. É um discurso falacioso. Os Estados Unidos é o maior país do mundo, é o berço do capitalismo, e ninguém tem propriedade nos Estados Unidos com 10, com 20, com 50, com 100 mil hectares. Nos Estados Unidos, quem vive no campo nos Estados Unidos vive com muita tecnologia, com muitos créditos e com apoio e com subsídio estatal. Marcelo, me diga uma coisa. O assentamento Chico Mendes foi atacado agora, houve uma chacina lá, né? O que é aquilo? Mataram 4 ou 5 assentados lá no Chico Mendes, naquele assentamento Chico Mendes. Em Recife, em Pernambuco. Você não soube, não? Mas foi alguns meses atrás. Não foi essa semana. Não soube. Essa violência no campo. A violência no campo é parte dessa herança maldita do Brasil, né? Da violência do campo. Falar em violência, e essa falência dos usineiros? Vem da onde? Hein? Como é que eles conseguiram falir? Com o preço do açúcar do jeito que está. Porque toda empresa... O açúcar está bom, o preço está bom. Hoje, né? Mas quando tem regras bem definidas no capitalismo. Se você não consegue produzir e vender um preço compatível que cubra as despesas e tenha lucro para reinvestir na empresa, você acaba fechando. Seja usina, uma bodega, uma empresa de calçado, ou uma empresa de bebida, ou de cigarro. Se não primar por regras básicas da competição, fecha, não tem jeito. Então fecha uma usina e pode fechar, e como fecharam tantas outras empresas e fábricas. Civilink também fechou.
Mecânica Pesada Continental e tantas outras empresas O que fecharam aqui em Alagoas. governador teve em Natal uma reunião onde ele foi buscar recursos da ordem de 168 milhões para ser aplicado na infraestrutura do Estado. Logo em seguida ele retornou a Alagoas e pegou um avião e foi para Brasília lá incomodar a ministra Dilma Rousseff para que ela libere, que ainda não liberou, 600 milhões para os usineiros. Por que o usineiro precisa de 600 milhões e o Estado apenas 168 milhões? São duas coisas diferentes. O investimento em infraestrutura é um programa que tem no governo federal. O que o setor do açúcar no Brasil, não é só em Alagoas, no Brasil inteiro tem reclamado em função da crise mundial, do problema que causou no sistema, não é só os de Alagoas. Em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, todo o setor de produtor de açúcar do Brasil inteiro tem reclamado, tem solicitado do governo, no mínimo, adiantamento de crédito. Porque você não pode também quebrar essa área no país, né, em função da crise mundial. E o governo federal tem atendido com maior ou menor rapidez esse setor, como acontece também com as montadoras, como acontece também com outras empresas. O BNDES tem socorrido empresas no país, inclusive tem um programa lá para salvar empresas. Então não é vai não ficar também só com essa coisa do estigma. Você tem um fato concreto. Parece que eles não podem nem receber por falta de acesso ao crédito, né? Estão devendo tudo, sim, mas você tem os plantadores de cana, você tem os fornecedores de cana, você tem os trabalhadores envolvidos nisso aí. Quer dizer, quebrou esse setor, você vai quebrar com uma cadeia produtiva. O que ele tem que discutir são outras questões, né, no setor dessa área. Agora, o setor da cana no Brasil é um setor de ponta hoje mundial. As mazelas que tem nesse setor, elas têm que ser discutidas à luz de uma outra discussão. Agora, do ponto de vista da eficiência, da produção, da tecnologia no desenvolvimento de fonte energética, de uma matriz energética limpa, renovável, essa é a grande riqueza do país. É uma das grandes riquezas de Alagoas e do país, será, de agora em diante, foi no passado e agora será muito mais forte ainda com a crise mundial da energia e o aquecimento global que nós estamos vivendo. O que nós temos que acertar são as distorções e a exclusão social, a distribuição de renda. Na hora que o Brasil tiver uma distribuição de renda justa, mais próxima, bom, nós temos que lutar para isso, né? Certo. É parte do nosso processo. Agora, quando você briga para tirar menino de rua, você está lutando para acabar com a exclusão, com a distribuição de renda. Um segmento aí conseguiu isso em termos de terra, foi aquela reserva da Raposa Serra do Sol? Serra do Sol, Raposa Serra do Sol, que fez que é um negócio inacreditável, porque a reserva tirou um pedaço do Brasil, porque quando fizeram o mapa do Brasil agora, tem que fazer um mapa sem aquele pedaço ali que tiraram da divisa, né, de vários países com o Brasil, porque ali pertence aos índios, não é mais Brasil ali. E é brasileiro ou não? O índio é índio. Não é brasileiro. Porque ali, como é que você sabe que aquele índio é brasileiro? Você está na divisa. Uma área que botam numa divisa de um país, é um negócio meio irresponsável, você não acha? Não, ao contrário. Quem entrou nas terras indígenas foram os 6 arrozeiros. Quem está contra o país são esses 6 arrozeiros. E os 6 arrozeiros eram brasileiros. E os índios são muito mais brasileiros que claro. Porque quando chegaram os portugueses aqui, mas os franceses, os holandeses e todos os mais, e os brancos chegaram aqui e já encontraram esses índios. Você sabe que agora lá, nessa reserva...
do que isso, ali sempre foi terra pública, ali era o território federal. Certo. Pega o título de terra que eles têm. Qual é o tipo de propriedade que eles têm? E foram indenizados, foram tirados para resolver a questão. Então, é muito mais uma questão de preconceito ideológico contra os índios do nosso país. Eu falo mais pela divisa. Não tem nenhum problema com fronteira, né? A nossa divisa, e o fato de ser reserva indígena, não significa que o Estado brasileiro não tenha controle. Tem controle de todo o seu território. Porque não é. Entrar, Sim, qualquer reserva indígena. Se você for a Palmeira dos Índios, você tem que ter autorização para entrar. Em qualquer reserva indígena. Então não é porque é Raposa Serra do Sol. Porque há um estatuto, há uma norma nas áreas indígenas, branco tem que entrar com autorização. Essa autorização quem dá? É a FUNAI, que é o órgão responsável pela questão indígena. Agora, não tem só lá em Roraima a questão da fronteira que é reserva indígena. No Mato Grosso tem outras partes do país. Qual é o problema? Não há nenhum problema. Nunca houve nenhum problema. Inclusive, A defesa nacional é feita por quê? Pelas Forças Armadas. A Força Armada entra nessa área? Claro. Eles entram. Claro que entra. Sempre entraram, estão lá. Estão lá. E você é quilombola? Porque dizem que todo mundo agora é quilombola? Deve ser, né? Eu tenho algum pé na cozinha, né? Não tem? Eu devo ter. E aí, reivindica o direito? Não. Porque os quilombolas agora, eu nunca vi aparecer tanto quilombola, né? Todo mundo é quilombola. Não é bem isso, né? Mas um país Eu que tenho tem... um agravante que vai contra mim, que é o meu olho azul, né? Não Porque, tem, porra, não tem, até o nosso presidente não tem gosta de quem tem Se olho você azul. for a Santana do Mundaú, Tem quilombola com olho azul? tem de olho azul e albino. E nós cuidamos de 7 albinos que estão com problema de pele, Certo. junto ao hospital universitário, com o professor Fernando Gomes, é quem tem cuidado, junto com o grupo, o professor Cláudio Cavalcante e outros profissionais lá do hospital universitário, é quem tem cuidado dos quilombolas albinos. Então, a pele nem sempre é o que... Mas o Lula discriminou quem tem olho azul, né? O europeu. Quem tem olho azul... Mas você não é europeu, não, você é brasileiro. Certo. E você é banqueiro? Não. Você está no mercado de ações? Ele foi específico nisso. Específico. Tá. Não é todo europeu. Tá pensando. Não, tem que ser entendi. europeu. Pô, tô Tem que ser desgraçado. do primeiro mundo, de olho azul e banqueiro. Tô desgraçado, você discriminar. Ao contrário, você se brincar, pega uma Agora me piradinha fale aí. da situação dos quilombolas aqui em Alagoas. A situação dos quilombolas aqui em Alagoas, como no resto do Brasil, é muito difícil. Né? Os quilombolas lutam pelo reconhecimento, lutam para ter melhores condições, e em muitas áreas os quilombolas vivem em condições inferiores às condições dos acampados da reforma agrária. Então a situação de miséria é terrível. Quer dizer que quilombola não tem os mesmos privilégios dos acampados. Mas os acampados não têm privilégio, eles têm direito. E os quilombolas têm direito. Mas não tem os privilégios. Não tem privilégio. Nenhum nem outro tem privilégio, tem direitos. Não tem. Quais? Um recebe, o outro não recebe financiamento. O acampado não recebe financiamento, só recebe quando está sentado. E eles vivem como lá no acampamento? Capinando, roçando, trabalhando. Né? Plantando, invadindo. Tem lá, eles se sustentam. Certo. Tem algum mecanismo que eles se E os sustentam. quilombolas? Trabalhando alugado. O que vocês estão fazendo pelos quilombolas? Nós estamos fazendo um mapeamento étnico-cultural. Para descobrir se realmente o cara é quilombola. São quilombolas. Então, para não cair nesse discurso um tanto quanto preconceituoso, Nossa. nós já elaboramos aqui a primeira parte do laudo do mapeamento étnico-cultural das comunidades negras quilombolas de Alagoas. Nós temos negras quilombolas de Alagoas. Porque você pode ser negro e não pode ser quilombola. E é isso. Necessariamente quilombola. Claro. O que é que define ser quilombola? Tem uma série de pré-requisitos definidos por lei que os antropólogos é quem define. Então, nós temos aqui o laudo de antropólogos, de historiadores, que definem que essas comunidades, a partir do Tem trabalho... quilombola em favela aqui em Maceió? É provável que tenha.
E aí eles teriam direito a ocupação da terra? Desde que eles sejam reconhecidos. Não, E essa cacetada de papel aí é o que isso? Você- são laudo. É? Com foto? Foto, tudo, depoimento, tudo. Você não tem Vocês laudo, já deram terra, a posse da terra para Não. algum acampamento quilombola? Já tem a posse da terra na tabacaria, comunidade Tabacaria em Palmeiras dos Índios. Palmeiras Já ganharam a terra, falta a demarcação que o INCRA está faltando fazer. Mas Certo. já foi reconhecida pelo INCRA, pelo governo federal, toda a parte legal já ocupada. Nós fizemos um mapeamento etnográfico até agora de 34 comunidades, das 74 possíveis em Alagoas. Isso representa em termos de terra quantos? Não, em terra não, porque essa população necessariamente elas não tem terra. Nós estamos trabalhando elas pelo reconhecimento enquanto quilombolas. Isso é A reivindicação. quilombola, e aí? Sim, e aí que eles têm como... Eu sou quilombola, e aí? Tem uma O que eu quero com série, isso? tem uma série de programas federais específicos para as comunidades quilombolas. A Fundação Palmares tem 34 órgãos, ministérios e órgãos federais que têm programas específicos para comunidades quilombolas. Um dos programas específicos para comunidades quilombolas é que os quilombolas, assim como os indígenas, assim como as populações ribeirinhas tradicionais, castanheiros, seringueiros, ribeirinhos, homens da floresta, moradores da floresta, por exemplo, a merenda escolar é de 22 centavos por criança. Para qualquer uma dessas comunidades, é de 44 centavos, ou tudo. Que são comunidades com grau de vulnerabilidade e de exclusão muito grande. Então você tem programas específicos de proteção dessas comunidades. E a maioria dos prefeitos não sabem disso e não se habilitam porque os municípios estão, na sua grande maioria, em Alagoas e inadimplentes. Então, não é privilégio, você tem programas, você tem direitos. São direitos consagrados pela Constituição. E aí, para Vocês nós fazem um identificar, trabalho de conscientização primeiro junto- identificação. Primeiro nós fazemos uma identificação. Certo. Se é por quilombola, aí nós vamos montar os programas para os quilombolas. Porque caso contrário, é comunidade rural como qualquer outra. O fato de ser negro... Isso é feito por quem? Por estagiários, feito por um antropólogo, por um historiador, antropólogo, da UFAL? da FAO. Isso é Doutor bancado Cristiano, pelo INCRA, bancado pelo Instituto de Terra de Alagoas. Instituto de Terra. Mas existe um projeto nacional dos quilombolas. Existe, mas nós só vamos nos habilitar esse programa a partir do momento que a gente tem essas comunidades reconhecidas. Certo. E quando for reconhecida, eles terão direito a quê? A educação específica para eles, a merenda escolar. Então nós estamos começando a criar uma questão de castas, né? Não. Porque para entrar na universidade, o branco. Eu tive uma questão que eu fui brigar lá na reitoria, aqui da UFAL, que eu achei um absurdo. Eu tinha um menino de rua branco que perdeu a vaga para um menino negro. Rico. Com dinheiro. Bom, porque Isso se você tinha prova de tudo isso e cumpriu todo o ritual, você devia ter entrado com a ação do Ministério Público. E aí entramos, está rolando, não dá em nada. O garoto já está quase acabando o curso. E o menino branco que passou no vestibular ficou tão decepcionado que hoje ele está dando aula no Mão da Mera Cavalcante. Virou assaltante. Revoltado com a situação. Que é um negócio maluco, né? Quer dizer, cota para a universidade. Vamos separar os quilombolas. Vamos diferenciar os índios. Vamos. Tudo que você está falando está na Constituição Federal. Não tem invenção nenhuma. Isso é Constituição Federal, isso é um direito consagrado na Constituição. Então não há invenção nem do Iteral, nem do Lula, nem da reitora da universidade, nem de canto nenhum. Os indígenas, as populações tradicionais dos quilombolas, têm capítulos específicos na Constituição Federal garantindo os seus direitos. Eles são parte da nossa herança. Como a gente quer renegar a nossa herança é de quê? O povo brasileiro não é um outro povo a não ser um povo formado pelos negros que foram escravizados e arrancados da África,
pelos índios que foram mortos e chacinados aqui no Brasil e pelos europeus. Só uma pergunta. Então, esse tripé, negros, europeus e índios, é que dá ao povo brasileiro. Claro. É que dá a diferença que nós somos nessa Somos sala todos aqui. humanos, exatamente. Agora me diga assim, o que é quilombola? O que quer dizer quilombola? Quilombola é que é remanescente de quilombo. É uma comunidade que é Que é o negro, que descende, do que basta quilombo. ser negro, que descende de quilombo. Certo. E aí você tem uma Mas série é de... difícil chegar, né? Porque já passou tanto tempo, o tempo do Não, quilombo, as pessoas descendem, né? Serra da Barriga tem alguma lá? Claro, as pessoas que estão lá no entorno da serra, aqueles negros que estão lá, que Tudo vivem, é quilombo. que vivem em comunidade. Tudo é quilombola. Você chega no quilombo, por exemplo, de Tabajá, de Jabaquara, lá em Santos, lá em Bertioga. Não são quilombolas? As comunidades quilombolas, por exemplo, de Paraty, as comunidades quilombolas de Alcântara, Certo. que agora ganharam, lutaram contra o governo federal e ganharam do Ministério da Defesa uma área imensa que eles tinham lá, que é onde está a base de foguete lá de Alcântara. Então essas comunidades, são comunidades que nós descendemos delas. Nós temos que ter respeito por essas Claro, comunidades. claro. Nós temos que garantir os direitos que elas têm, consagrados na Constituição. E eles têm direito a ir para a universidade. Claro. E a universidade é pública, a sociedade brasileira paga impostos, não é só para os ricos ir para a universidade, não. Porque esses negros, em situação normal, eles não chegariam na universidade. Em situação normal, não só por causa da escola pública. Não é nem negros, nem branco também. Quando diziam que pobre não iria para quando diziam que a escola pública era boa, os negros também não entravam nessa escola pública. Era a minoria da minoria na escola pública. Eu estudei em escola pública. Eu também. O grupo que eu estudei, a sala que eu estudei, a primeira escola, a primeira sala de aula que eu estudei, no primeiro ano lá em Nadia, eu fui o único que cheguei na universidade. De 50 alunos, mais ou menos, eu fui o único que cheguei na universidade. Que privilégio é esse? Quer dizer, tem uma massa de pessoas que ficaram pelo meio do caminho. Elas sequer chegaram a terminar o curso de segundo grau. Ou seja, o ensino médio. Por quê? Porque não tinha. A evasão escolar é muito grande. Porque não continua tinha, muito não grande. era por causa só da evasão, é porque não tinha o ensino médio lá. As Certo. pessoas terminavam o curso ginasial e acabou. Acabou. Então, essas pessoas estavam segregadas lá. Eu, como era filho de uma professora, o meu primeiro era ser filho de uma professora de escola pública, que vim estudar em escola pública em Maceió. E depois ganhei bolsa para estudar em uma outra escola. Então, essa trajetória é uma trajetória macabra. É verdade. A trajetória macabra é contra essa coisa que nós temos que lutar. Então é por isso que eu defendo as cotas. Magela, foi um prazer falar contigo, cara. Eu, Você é uma pessoa que a gente gosta de chegar sempre porque você se sai bem, pô, né? Em todas as áreas. Que impressionante. Como um homem público como você tem uma diversidade assim de ocupar cargos diferenciados com uma habilidade muito grande. Eu fico impressionado com isso. Né? Se tirarem você daqui agora e botarem você no Lifal, daqui a 2 meses eu vou entrevistar você, você é um cão em remédio. É um negócio impressionante. não, o cão remédio não, mas no mínimo do ponto de vista da gestão das pessoas. Por que o político é assim? Mas Você eu não sou político. Porque eu vi você como secretário de Direitos Humanos, agora estou vendo você da Interal, você é com a mesma desenvoltura. Mas né? sabe o que? É que na hora que você consegue entender a administração pública e põe para trabalhar junto pessoas capazes em cada uma das áreas, fica muito mais fácil para o gestor que vai definir ações políticas tomando decisões a partir de relatórios técnicos e de discussões técnicas claras, definidas por técnicos competentes. Então fica mais fácil do que isso. Na hora que você pega um gestor público que só quer botar aquela gravata bonita, um sapato bonito, brigando, mas quer se acompanhar ou se acompanha da mediocridade, aí claro que os caras vão viver no mundo medíocre. Como eu luto contra a mediocridade, eu tenho que me acompanhar de gente que seja, no mínimo, brilhante. Você tem um negócio. Eu só posso brilhar se eu tiver gente brilhando perto de mim. Claro. Porque
a companhia do medíocre, você vai ficar medíocre. Você é uma exceção dentro do governo do Theo Vilela, né? Não. Como é que o Theo Vilela coloca um secretário de Agricultura e um taturano? E que distribui semente que a semente não nasce? Ao contrário, Absurdo. as sementes que Foram distribuídas não são nascem. sementes boas. Uma das coisas que a gente tem que Ah, ver. como boa se não brotam? Brotam. Não brotam não. Claro que brotam. O cara disse que não brota. Que plantaram e não brotaram. Qualquer cara pode dizer, brotou ou não brotou. A análise feita antes de ser entregue as sementes deu germinação de mais de 90%. Agora, se você tem um terreno que é ruim, se não foi feita análise de solo, que é o comum, aí você bota uma semente boa no solo ruim, que está precisando de correção, é evidente que essa semente não vai germinar na mesma, com a mesma qualidade, com a mesma rapidez, com a mesma potencialidade de um bom terreno, todo corrigido, etc. Então, esse não há segredo nessa coisa. Não há segredo. Você já esclareceu a questão da semente. Agora, não há segredo. Não teria outro nome para ocupar a Secretaria de Agricultura que não fosse um taturano? Não sei, porque é uma escolha que não é uma escolha só de... É uma escolha política, pô. Também. Tudo é político. Tudo é político. Agora, essa é uma discussão que ela está no outro nível. A indicação do secretário da Agricultura é uma indicação política e de um grupo político. Agora, Aí eu pergunto a você, essa indicação já é um absurdo, né? Aí o cara que agora pensa numa coisa que eu falei, até eu encontrei com o Carimbão e falei, Carimbão, você vai entrar nessa fria, Carimbão? Secretaria da Paz? Inacreditável. O governador insistir na criação de uma Secretaria da Paz. É uma coisa inédita no Brasil. Acho que talvez no mundo seja. Não, rapaz, é o contrário, Valmar. Valmar, a gente não pode dar marcha Você é a atrás. favor dessa Secretaria da Paz? Não só sou a favor da secretaria, seja com o nome da paz ou com outro nome, como sou a favor das ações de direitos humanos, de valorização da vida. Mas já existe a Secretaria de Direitos Humanos, que é ocupada por uma pessoa que embriagada atropelou um pedreiro que continua secretário. Tem nada a ver. Tem nada a ver também. Tem nada a ver. É uma loucura, Veja só, a Secretaria da Paz, se você pegar Nova Iguaçu, por exemplo, Certo. tem lá a Secretaria de Valorização da Vida, dá o nome comprido. Você sabe quem é o secretário dessa pasta? Não. Nova Iguaçu é no Rio de Janeiro. É O daquele prefeito garoto. é o Lindenberg, Lindenberg. foi o presidente Gente da boa, ONU, cara pintada, etc. Gente boa, papo cabeça, etc. Você sabe quem é o secretário de lá? Não. O antropólogo chamado Luiz Eduardo Soares. Você sabe quais são as ações de lá? São Aquele as que foi ações... secretário de Segurança. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, secretário nacional de Segurança do Ministério da Justiça, uma das figuras mais importantes na área O cara que faz do Brasil. Você sabe quais são as funções dessa secretaria? De articular os programas de valorização que ele chama de valorização da vida, na área da educação, do planejamento, da saúde, de direitos humanos, de ciência e tecnologia, quer dizer, acaba fazendo esse trabalho de articulação, não é de execução de obra, ele não é um secretário executivo. Claro. Então, a função dessa Secretaria da Paz, ela tem que, para ser criada, ela tem que ter essa função. Porque a Secretaria de Direitos Humanos acaba cuidando de menino de rua, de menino infrator, de mulher, de gay, de quilombola, de não sei o quê, toda a diversidade que tem nisso, mas na hora de articular políticas de direitos humanos com as outras secretarias, a Secretaria de Direitos Humanos, em geral, fica ilhada, sozinha, tanto no governo federal, quanto nos governos estaduais e nos municípios. Então, a política de direitos humanos ela tem que ser uma política interdisciplinar, ou seja, ela tem que passar em todas as secretarias. O que é que nós temos a ver com direitos humanos? O direito à vida é um direito fundamental? É. Bom, é o primeiro direito que o cidadão tem, o direito à vida. Aí depois você vê os direitos econômicos, os direitos sociais, direito político, direito econômico, direitos sociais. Então, a nossa geração, que nós estamos vivendo hoje, não estamos mais discutindo os direitos políticos, porque já está consagrado em lei. Agora estamos com os direitos sociais. O direito à terra, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à cultura, o direito ao meio ambiente. Alguém fala com veemência sobre o direito ao meio ambiente só em função do cataclismo que estamos vivendo hoje.
é furacão, é maremoto, tsunami, é degelo, é carlota polar, etc. Então essas preocupações, elas estão numa agenda que parece uma agenda europeia. Ela não está em Bebedouro, ela não está na Pitanguinha, ela não está na Jatiuca, ela não está no palácio, ela não está numa prefeitura. É como se fosse da cabeça de um cara sonhador. Isso é a pior estupidez que pode acontecer. Isso é a pior estupidez que pode acontecer. Agora, como é que você vai integrar tudo isso? Por exemplo, um movimento de valorização da vida, uma hipótese, que começou até embrionariamente por uma iniciativa do Sérgio Moreira, da Secretaria de Planejamento. Trouxe um dos principais caras no mundo, que tem revolucionado uma das áreas mais violentas do mundo, que fica na América do Sul, lá na Colômbia, cidade de Medellín, cidade de 2,5 milhões de habitantes, e tinha 68 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Reduziram para cerca de 33. Em que? De 99 para cá. De 2001 para cá. Mas fizeram um trabalho social. Sim. Esse trabalho não é o trabalho só de direitos humanos, só no proselitismo dos direitos. Olha, nós temos direito a isso, nós temos direito a aquilo. Isso na também. Execução, isso também. Agora, a boa escola, fizeram o bom trabalho, o teleférico, o trabalho de educação da comunidade, de leitura da comunidade, de espalhar biblioteca nos bairros. Quando você olha, isso não, isso é uma tarefa da cultura, isso não é uma tarefa dos direitos humanos. Isso é uma tarefa dos direitos humanos. Porque o direito à leitura também é um direito. A leitura é um direito. A educação é um direito. Isso é conversa. Hein? Não tem nem como discutir com então, não, mas porque são questões fundamentais. Você assumiria a Secretaria da Paz? Não, eu estou aqui no interior, todo mundo bem. Mas se convidasse você? Eu já fui ouvidor. Essa questão, eu não preciso ser secretário para defender essas coisas, porque esses movimentos todos eu estou junto. Por exemplo, a professora Ruth. Você, como ouvidor, você naturalmente ouviu muitas Estive lá no cartaz quantas vezes? Foi verdade. E quantas reivindicações suas ao governo foram atendidas dessas reclamações? Muitas. Sabe por quê? Porque a minha função não era uma função passiva de receber denúncia. Eu recebia denúncia e ia em cima. Certo. Então, o principal violador, na minha época, dos direitos humanos em Alagoas era as polícias, ou seja, era o aparelho do Estado. Então, eu estabeleci o quê? O ranking dos 10 melhores e os 10 piores serviços públicos que tinha a cada mês. Ou seja, as maiores denúncias, as denúncias que chegavam, a maior quantidade, agrupavam por órgão, e as respostas que eles davam nesse período. E a partir daí eu estabeleci, antes da internet, publicamente, um relatório mensal do que estava andando bem e o que estava andando mal, nessa perspectiva. Isso criava muito constrangimento para alguns colegas secretários e dirigentes de órgão. Mas era a forma que eu tinha de dar a resposta para a comunidade é que o Estado é o principal violador. Se nós não controlarmos o Estado é o pior algoz. Ele é o pior violador, muito mais do que o justiceiro do bairro. Muito mais do que o pistoleiro de aluguel. Porque o Estado tem um manto oficial. Mudou. Tem mudado barbaramente. Mudou, né? Há uma mudança radical na segurança pública em Alagoas. Agora, a violência tem crescido. Mas você não tem a violência perdurado, a violência, por exemplo, do crime de mando, como você tinha há alguns anos atrás. Agora, você tem uma coisa que hoje, que você conhece muito mais do que eu, que é o consumo das drogas baratas. E principalmente do crack, que é a pior das drogas que o Brasil está sofrendo hoje. E hoje você vê a Globo da Cracolândia, a Record na altura da Praça da Sé, na Praça João Mendes, que é onde está o Tribunal de Justiça de São Paulo e o principal fórum da capital. São os dois principais pontos de distribuição e de consumo de crack da principal cidade do país. Você sabe que nós chegamos... Todas as cidades estão no Brasil com algum ponto de consumo de crack. E o crack é uma droga devastadora. Você sabe que Alagoas e o Maceió está se diferenciando e dando exemplo para o Brasil. Você sabe que os traficantes aqui estão fazendo crack com a solução da bateria de automóvel? Não. Que é um negócio maluco. Nós
coisa doida, né? Porque o crack vem da borra, da massa da cocaína. Né? Aqui estão fazendo crack mais mortal do que qualquer outro lugar do mundo, talvez, que é da solução de bateria de automóvel. Então é uma loucura. Então isso não é uma questão específica da segurança pública em si, isso é uma questão que transcende a segurança do Estado para as famílias. Se nós não conscientizarmos as famílias não tomarem conta dos seus filhos, não orientar, não ter informação do que é o crack. Porque diferenciar maconha de crack são coisas completamente, são duas drogas que são completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, a principal alvo nosso hoje, do cidadão, do alagoano, do brasileiro de modo geral, é contra o crack. Ou seja, contra no sentido da prevenção, não deixar o seu filho entrar. O traficante não quer vender o crack nas bocas de fumo do Rio de Janeiro. É quase que o crack não é vendido nas bocas de fumo porque o crack mata o consumidor. Né? Então você não alimenta a cadeia. O partido, mas já PSB. Continua no PSB. Sempre foi do PSB. Fui do Partidão, depois do PSB. Agora do PSB. Agora não, uma década. E aí, a próxima eleição de 2010, Estamos Kátia, Kátia será candidata agora. Deputada federal? Aqui. Ou federal, ou estadual, ou senador. Ronaldo Lessa para governador? O senador, ele está no PDT, está no outro bloco, vai possivelmente formar uma outra coligação. Você viu a entrevista do Luiz na Veja? Não. Sobre? Então, alguma projeção sua para ser candidato? A nada. Você nunca foi, né? Nunca. Por isso que eu acho que eu sou um cara lúcido. Me acho lúcido porque eu nunca fui candidato. Quando você se candidata, você pega um pouco da lucidez. É mesmo? Cara, foi um prazer. Prazer, Desculpa te alugar tanto. Imagina. Tá? E eu gosto muito de você sabe disso há muitos anos. A recíproca é verdadeira. A gente se conhece e eu tenho uma admiração muito grande. Desde o brilho da cidade. Desde o brilho da cidade. Isso faz tempo. Um abraço.